Como é que vocês estão acostumados? Hoje é meu primeiro dia aqui, então eu sou novata. Então vamos ficar em pé e vamos orar, pedir ao Senhor que venha se fazer presente nesse estudo. Senhor nosso Deus Pai, nós te damos graças por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta noite para aprendermos mais da tua palavra. Senhor, pedimos que teu Espírito Santo, Pai, ele esteja aqui conosco, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos, Pai, aprender e apreender, Senhor, o conhecimento da tua palavra. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, aqueles que ainda estão chegando, trazem paz, em segurança. E a nossa oração é a Ti, Senhor, nesta noite. Seja conosco neste lugar. Que a Tua presença, Pai, ela possa inundar este lugar e as nossas vidas. Em nome de Jesus, é a nossa oração a Ti. Amém. Bem, gente, eu estou bem nervosa. Sempre quando a gente vai dar uma aula, eu tenho o costume de ficar bem nervosa, mas faz parte. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, a maioria já me conhece, tá? Meu nome é Maria Léa Alzir da Silva, tá? Eu sou formada em teologia pelo Instituto Bíblico Amazônico da Assembleia de Deus em Belém. Eu fui fazer as contas, eu fiz o curso de teologia de 1985 até 1987. Foram 3 anos, aulas diárias, de segunda a sexta, a manhã toda e alguns períodos da tarde. Desde nova eu sempre... na verdade, o meu pai, desde muito pequeno, meu pai me ensinou a amar a palavra do Senhor. Então, eu nasci num lar cristão, né? Meu pai era evangélico, minha mãe era católica, mas é um meu casal de pessoas que eu tenho como referência para a minha vida, são meus pais. Amo meus pais, apesar de não estarem mais aqui, amo meus pais e tudo que eles me ensinaram até hoje. Também sou formada pela Universidade Federal do Pará, no curso de psicologia, tá? E também tenho uma pós-graduação. O nome da pós-graduação é Psicanálise com Crianças e Adolescentes. Essa pós-graduação me deu o título de especialista em infância e adolescência, tá? Então, aqui estou para colocar tudo que eu aprendi à disposição do Senhor, né? E poder compartilhar um pouco. Não sei tudo, tá, gente? Não vou ficar constrangida se vocês me fizerem alguma pergunta e eu não souber responder, mas podem ter certeza que na aula seguinte eu vou trazer, eu vou pesquisar e vou trazer resposta para vocês, tá? Então, o que eu não souber na hora, depois eu vou pesquisar e trazer resposta, tá bom? Dito isso, vamos começar a nossa aula de hoje. Bem, o módulo que o pastor Giovanni me pediu para estar compartilhando com vocês é sobre as virtudes cristãs. Nós vamos usar esses 2 livros. Esse livro aqui é muito bom, As Virtudes Cristãs, de Gary Thomas, Caminho para a Maturidade Espiritual. Eu acho que esse ele não tem em PDF, tá? Mas ele falou que vocês conseguem comprar na Amazon, tá? Na Amazon vocês conseguem, ou em alguma livraria evangélica também. O outro que a gente vai usar algumas partes também é sobre esse aqui, ó. Colunas do Caráter Cristão, tá? Esse, se eu não estou enganada, ele tem PDF e ele vai postar no grupo, tá bom? Mas se quiserem anotar, tá? O autor desse aqui é John MacArthur. As atitudes essenciais de uma fé viva. Tá? Na verdade, caráter cristão e as virtudes são assuntos muito interligados, tá bom? Esse daqui é As Virtudes Cristãs. O autor é
Gary, mas escreve G-A-R-Y, L. Thomas, tá? Ok? Esses 2 livros que nós vamos utilizar durante essas 5 aulas, tá bom? Então, dito isto, vamos começar a nossa aula de hoje. Ok? Então, o autor, ele vai trabalhar muito essa questão das virtudes, tá? Por que que nós temos tantas dificuldades em praticar as virtudes cristãs? Gente, eu prefiro que vocês prestem bem atenção, porque eu vou liberar esse slide para vocês, tá? Aí vocês anotem só o que não tiver, beleza? Porque é essencial que vocês prestem atenção, tá? Aí só o que não tiver no slide vocês podem anotar, tá bom? Então, o que que ele diz, né? Ele diz assim, que muitas pessoas desejam viver uma vida cristã autêntica. Quem é aqui que não deseja isso? Uma vida cristã autêntica, em que as pessoas olhem para você e digam, olha, eu quero ser igual a essa pessoa. Nossa, a atitude dessa pessoa me fez lembrar Jesus. Quem não quer? Todos nós queremos, tá? Mas ele diz assim, mas enfrentam frustrações ao não conseguirem mudanças. São aquelas pessoas que um dia elas conseguem ter uma vida autêntica, conseguem tratar bem as pessoas como deveria tratar como cristãs, e no outro dia elas já estão ali meio que desconstruindo esse comportamento, né? Então, por que que as pessoas... Ele traz essa indagação no livro dele, né? Tem essas dificuldades. Por que que elas se frustram? Aí a pessoa diz assim, nossa, por que que eu fiz isso? Nossa, eu não dei um exemplo bom agora. Entende? Então ele diz assim, essa falta de transformação pode gerar na pessoa desânimo, vou desistir, não dou conta de ser cristão. Não consigo ser um cristão autêntico. Porque uma hora eu estou bem, outra hora eu estou dando, sabe, eu estou sendo arrogante com as pessoas, eu estou maltratando as pessoas, eu estou dando um exemplo mau. Eu não estou sendo um cristão que a pessoa possa olhar para mim e me ver como exemplo. Então as pessoas se frustram, tá? Fazendo com que questionem por que não conseguem ser quem deveriam ser em Cristo. Alguém aqui já teve um questionamento assim? De agir de uma forma? Já? Então, isso é autêntico, né? Faz parte da nossa rotina. E ele vai trabalhar no livro por que que isso acontece, ok? Esse livro, lá no subtítulo dele, diz assim mesmo, ó, As Virtudes Cristãs, o caminho para a maturidade espiritual. Ok? Então, nós vamos aprender que nós estamos num processo de crescimento. Assim como um bebê. Beleza? Gary Thomas traz respostas para essas inquietações da nossa alma, apresentando uma nova perspectiva sobre o crescimento espiritual. Como é que... na verdade, ele traz uma análise muito profunda do comportamento humano. Tá? Uma nova forma de experimentar o amor de Cristo. Ele diz assim, como que eu posso experimentar esse amor? Uma das formas é através da prática das virtudes de Cristo. Somos transformados quando nós praticamos essas virtudes. Ele diz que nós somos transformados de dentro para fora. Muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em viver de aparência, de mostrar aparentemente
né? Um comportamento que muitas vezes no dia a dia elas não são. Ok? Esse livro vai ajudar a gente, e eu digo a gente porque eu me incluo nesse aprendizado. Apesar de eu ter nascido num lar cristão, eu preciso aprender muita coisa ainda. Tá? Aprendi muita coisa, Deus já me amassou muito, mas ainda precisa me amassar, né? Que o oleiro ele faz isso, né? Ele amassa o barro, tá? Ele diz também que essas virtudes nos ajudam a viver o quê? Uma fé autêntica, não uma fé falsa. Uma vida de transformação real, autêntica, dentro da nossa alma. Ok? Refletindo essa transformação autêntica, tá? Esse viver autêntico, essa fé autêntica, vai refletir em nós o caráter de Cristo no nosso dia a dia. Não tem como a gente ser transformado e se comportar de outra maneira. Mas, às vezes, a gente vai se comportar. Por quê? Porque, a gente é humano. Ok? Vocês vão entender muita coisa hoje. Eu espero que eu consiga. Quando imitamos as atitudes de Jesus, experimentamos mudanças que geram resultados duradouros. Ou seja, não são coisas que passam rapidinho. Cada dia você vai sendo transformada, cada dia você vai mudando, você vai percebendo algo que aí você olha assim, não, esse comportamento aqui não é um comportamento, Jesus não agiria dessa forma. Uma das maneiras da gente trabalhar essas virtudes dentro de nós é sempre nos perguntarmos, Jesus agiria dessa forma? O que Jesus faria nessa situação? Como ele se comportaria diante dessa situação? Ok? A vida cristã, ela não se resume só a crer. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu já aceitei Jesus e isso é o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Ele traz esse ensinamento. Não é sobre só crer. A Bíblia ela diz, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir é a palavra de Deus. Lá em Efésios nós lemos, né? Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de ser filhos de Deus. Não é só sobre esse crer. Ele fala, mas, acima de tudo, viver segundo os ensinamentos de Cristo. Tem muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia. E elas não cumprem o que a Bíblia diz. Então, às vezes, a questão não é nem só sobre saber, sobre crer, sobre conhecer. O livro de Tiago diz, lá Tiago ele diz assim, ó, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Porque aquela pessoa que conhece, que sabe a palavra e não pratica, ela é igual aquela pessoa que olha no espelho e depois que sai ela não lembra. É assim. Então a gente tem que conhecer e tem que praticar. Quando a gente começa a praticar o que a Bíblia diz, o que o Senhor Jesus viveu, quando a gente começa essas práticas, aí sim, a gente vai perceber que realmente nós estamos andando agora em rumo à maturidade espiritual. As virtudes, o que elas são? Elas são ferramentas que Deus usa para moldar o nosso caráter. Então, a gente já consegue perceber que o nosso caráter ele entra um quê? Num molde. O que é um molde? Vamos pensar um bolo. Quando eu quero fazer um bolo no formato de coração, o molde é um coração. Eu coloco a massa ali, o bolo quando estiver pronto, qual é o formato que ele vai ter? De coração. Se for um formato de uma estrela, esse é o molde. O nosso caráter também precisa ser moldado, como era o de Cristo. É isso que ele está dizendo.
Tá? Então, Deus usa as virtudes, né, para moldar nosso caráter e nos transformar à imagem de seu Filho. Para que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo. Através do quê? Dessas práticas. Ok? Quando cultivamos essas virtudes, passamos a manifestar Cristo nas nossas ações e nos nossos relacionamentos. Entendem? Todos estão entendendo até aqui? Tá tranquilo? Alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. Então ele diz assim, ó, que nós temos uma luta contra a vida centrada no nosso eu. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente vem, como a gente ouve falar aí, meio casca grossa, né? Principalmente, não só quem vem de um lar que não é cristão, que não tem o costume de estar na casa do Senhor, que não tem o costume de ler a Bíblia, que não tem o costume de orar, né? Mas muitas vezes até algumas pessoas em lares cristãos, hoje se perdeu muito. Meu pai, quando nós éramos crianças, meu pai e minha mãe, naquela época não tinha televisão, eu sei que não tinha. Meu pai e minha mãe tiveram 11 filhos. E meu pai, ele não abria mão. 6 horas da manhã, ele acordava todo mundo, tinha uma mesa grande na cozinha, e ele colocava os filhos ali, e todo dia pela manhã nós fazíamos o culto doméstico. Quando ele estava em casa, porque ele viajava. E ele não abria mão. Então, isso é um costume que se perdeu muito. As famílias hoje vivem não senta para almoçar, não senta para tomar café, não senta para jantar, nunca tem momentos de diálogos. Meu pai sentava e nós fazíamos o culto, cantávamos um corinho, cada um lia um versículo e ele ia explicar. E ele não só trazia ensinamentos bíblicos, mas de orientações de vida, de princípios, de valores. Isso se perdeu. As pessoas não têm mais tempo para as suas próprias famílias, para os seus próprios filhos, para orientar seus próprios filhos, porque está todo mundo muito apressado, com muita coisa para fazer. E muitos cristãos perdendo seus próprios filhos, porque não têm o costume de se reunir para estudar a palavra de Deus enquanto família, de orientar os filhos enquanto cristãos. Tá? Eu acredito que aqui vocês sejam diferentes. Muitos acreditam que a conversão inicial basta. Bom, eu já me converti e é isso. É isso que temos. Não preciso de transformação, não preciso mudar nada na minha vida, tá? Para uma transformação completa. Mas logo percebe que ainda luta contra o quê? Velhos hábitos. Que a gente vai entender muito mais. Velhos hábitos. Que aqueles velhos hábitos que a gente tem, principalmente quando a gente não é cristão. Tá? Não vou entrar em detalhes. A verdadeira mudança exige mais do que um único momento de fé. Ou seja, é um processo contínuo de renovação. Lá na frente tem um versículo que diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, vai fazer o quê? Vai completar, né? Ou seja, isso já nos traz um entendimento de que estamos o quê? O pastor sempre fala isso, o pastor Giovanni, né? Ele fala sempre isso, que nós o quê? Estamos em processo. Estamos ele usa até uma expressão, em obra, né? Em processo de transformação. Nós ainda não estamos acabados. Precisamos permitir que Deus trabalhe profundamente em nosso interior, removendo
tudo que nos impede de crescer espiritualmente. E aí vocês vão avaliando dentro de vocês. Existem coisas dentro de vocês que vocês percebem que impedem o crescimento espiritual? Ou vocês acham que já chegaram no topo do crescimento espiritual? É uma análise de vocês, tá, gente? A transformação não acontece de forma instantânea. A salvação, ela foi paga. Foi pago um preço na cruz, certo? O preço para sermos salvos, que foi o derramamento do sangue de Jesus Cristo, tá? Ele nos garante a salvação. Porém, a gente precisa viver de acordo com esta salvação que a gente professa. Que é isso que ele vai ensinar, tá? Não acontece, essa transformação não é instantânea. Às vezes a pessoa diz assim, não, fulano, quando ele veio para a igreja, ele, meu Deus, ele deixou aquelas práticas, e é verdade. Ele bebia, ele não bebe mais. Ele fumava, ele não fuma mais. E é verdade. Mas só parar de beber e de fumar não é o suficiente. É importante, mas não é o suficiente. Precisa de mais. Que é isso que a gente vai aprender nesse livro, tá? É um caminho de aprendizado e entrega diária. Todos os dias. Porque a gente está lidando com uma natureza caída e a gente também vai ver isso hoje aqui, ok? Para que uma nova vida surja, né, que emerja dentro de nós uma nova vida, é necessário cavar fundo. Cavar onde? Cavar onde? Onde é que tem que cavar? Exatamente, dentro de nós. Em nossas emoções, muito bem. Nosso caráter. Ok? Tá? E substituir, cava fundo e substitui esses padrões antigos, por quê? Por princípios divinos. Por isso que é processo. É um caminhar, é diariamente. A gente lutando, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer. Olha que o apóstolo Paulo foi um homem de um testemunho incrível. Ele dizia assim, miserável, ele dizia, miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Entende? Contra esta natureza que a gente precisa lutar. Como? Trazendo para dentro de nós. E quando eu digo para dentro de nós, eu estou falando aqui, ó, gente. Começa aqui na mente. É um processo de transformação aqui, ó, na nossa mente. Que é o que Paulo também fala. Romanos 12, 2. Transformai-vos pelo quê? Pela renovação do quê? Da vossa mente. Todo o problema nosso está aqui, ó. Ok? Está tudo aqui. Deus deseja nos libertar da falta de propósito e do enfado espiritual, conduzindo-nos a uma vida plena. Não é pela metade. Um dia é, outro dia não é. Um dia eu ajo como devo agir, no outro dia é difícil? É. Não é fácil você ser cristão autêntico. Porque todo dia você vai ser provado por alguma situação para mostrar se você realmente está sendo autêntico. Se realmente você está sendo transformado. Se realmente a palavra de Deus está transformando sua vida. O longo milagre da transformação e o chamado para uma vida renovada. Ele diz assim, ó, Deus age em nós de maneira profunda e paciente. Ele não tem pressa.
É por isso que a gente cai, ele levanta, a gente escorrega, ele levanta. Ele nunca desiste de nós. Deus jamais desiste de nós. E não é uma falha, sabe, que vai fazer Deus desistir de nós. Muitas vezes nós desistimos de nós. Nós desistimos de lutar. Nós desistimos de buscar, de perseverar. Mas o Senhor jamais desiste de nós. Essa renovação não é superficial. Por isso que lá a gente leu ainda agora, né? Vamos cavando fundo, porque Deus precisa entrar na nossa história. Porque quando a gente chega na igreja, o que cada um vê é muito superficial do outro. Tá? Ele transforma a nossa essência e nos dá uma nova identidade em Cristo. A promessa divina é uma nova vida e vida abundante, onde refletimos o quê? A sua imagem e cumprimos o nosso propósito. Deus nos criou para sermos portadores da sua imagem, cada um refletindo sua natureza de maneira única. Cada um aqui tem uma história. Cada um nasceu num lar diferente. Até numa família onde tem 10 filhos, cada um, ele absorve as instruções dos pais de uma maneira única. Nós somos seres peculiares, particulares, únicos. Ninguém aqui é igual. Cada um tem a sua própria experiência com Deus. Amém? Ele deseja nos libertar do quê? Do egoísmo, tá? É por isso que naquele outro ponto nós vimos uma vida centrada no eu. Quando a pessoa fala assim muito eu, é porque Deus está onde? A vida está centrada no eu. Eu posso, eu consigo, eu faço. E não é que seja ruim fazer. É que nós só somos alguma coisa porque o Senhor é em nós. Nós só fazemos algo porque Ele faz em nós. E através de nós. Ok? E moldar o quê? Um novo homem dentro de nós. Olha aí Paulo de novo, né? Renovação da mente. Porque esse novo homem é um homem que é transformado primeiramente aqui, ó. Aliás, totalmente, né? É a mente que conduz tudo. Essa transformação nos permite viver com mais propósito, amor e fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Ok? Então, gente, para a gente entender um pouquinho a nós mesmos, nós precisamos entender a nossa própria história, tá? Quem nós somos? Né? Se eu perguntar aqui para o irmão Jaime, quem é o senhor, irmão Jaime? O senhor teve um pai? Teve, né? O senhor teve um pai, uma mãe, né? Então, quem é o senhor? O senhor, como é seu nome? Jaime. O senhor é filho de quem? Isso. O senhor tem irmãos? É? Então, se eu for aqui começar a indagar, eu vou descobrir o quê? Muita coisa que a maioria aqui nem sabe do irmão Jaime. Quantos irmãos o senhor tem? Só 2 irmãs vivas. Alguém sabia que ele só tem 2 irmãs vivas? Ok? É sobre isso, né? Cada um de vocês tem a sua própria história, o seu próprio desenvolvimento, tá? Então, essa parte aqui não tem no livro. É um bônus que eu trouxe para vocês, dentro da área da psicologia, para que vocês entendam um pouquinho sobre vocês mesmos. Um pouquinho, tá, gente? Tá? Então, olha aqui, os estágios do desenvolvimento humano e a organização estrutural da personalidade. Então, olha só, quem nós somos? Nós nascemos e o desenvolvimento humano é assim, depois que o espermatozoide, ele fecunda o óvulo da mulher, tá? Ninguém vai se escandalizar, né, gente? Isso é biologia, tá? Quem foi que fez macho e fêmea?
Deus. Quando Deus disse, crescei e multiplicai-vos, o que ele estava dizendo? Qual é a única forma de uma família crescer? Um homem se relacionando com a sua esposa dentro do casamento, porque é bênção de Deus, a relação do casal dentro do matrimônio. Porque Deus estabeleceu assim. Então, essa relação entre o homem e a mulher é uma bênção. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Gênesis 1:31 que tudo que Deus criou, quando ele terminou, ele disse que era o quê? Muito bom. Então, quem foi que colocou esperma no homem? Deus. Quem colocou óvulo na mulher? Isso não é bom? Essa fecundação, Maria Rosa é enfermeira, né? Vai gerar uma nova vida, ok? E isso é bom. Crescer e multiplicar. Então, aí, na fecundação começou a vida, que é a grande discussão do aborto, né? Ah, a vida é só quando já fez ali o processo de multiplicação celular, tudinho, e o processo de nidação aí foi lá para o útero, né? A partir de não sei quantos meses. Não, fecundou, já tem vida. Por isso que existe a pílula do dia seguinte, né? Para quem quer abortar logo no começo, antes da criança se desenvolver, mas já tem vida. Fecundou, já tem vida. Entende? Então, todo ser humano, ele veio de uma relação do pai com a mãe, né? Se cresceu. Então, a partir da fecundação, gente, é crescimento que não para mais. Tá? É impressionante como que aquela multiplicação celular é muito rápido e rapidinho se transforma num feto dentro da barriga da mulher. É muito rápido. Então, a partir do momento que fecundou, o crescimento é só para frente. Então, a gente vê que a criança, o bebê, o recém-nascido, depois a gente vê ali uma criança ali na primeira, e até a segunda infância ali, que é de 0 a 5 anos ali, e de 5 a 10, primeira infância de 0 a 5, e a segunda de 5 a 10. Adolescência, juventude, fase adulta e a fase da sênior, né? Dos anciãos. Então você vê que depois é só crescimento. Em cada fase da vida, a gente experiencia situações diferentes. Quando a gente bebê, ali, bebezinho no colo da mãe, experienciando ali o cheirinho da mãe, bebezinho conhece o cheiro da mãe. E ali já começa a se estruturar o quê? Porque a criança nasce, ela sabe quem ela é, mas ela já é um ser humano, certo? Ela já tem alma, certo? Mas ela sabe quem ela é? Não. Quem é que vai dizer quem ela é? Até o nome que ela tem não foi ela que escolheu. Você escolheu seu nome? Escolheu, Lari? Escolheu, João? Escolheu, irmão? Não. Quem disse para nós quem éramos nós e qual era o nosso nome? Os pais. A mãe e o pai. Daí, o pai e a mãe, eles serem a referência principal para a construção do quê? Da personalidade. Esses primeiros, digamos assim, essa primeira experiência da criança ali, no colo da mãe, no seio da mãe, a criança recém-nascida, ela agrava o cheiro da mãe. Quando chega alguém em casa e aí ela está muito tempo longe do colo da mãe, o que é que ela faz? Chora. Todo mundo, não, vai, toma. A mãe pega, o que é que ela faz? Se cala. Então, todas as experiências que nós temos desde o nosso nascimento, e eu ainda digo mais, desde o ventre da mãe, elas ficam inscritas no nosso campo mental, vão tendo uma representação e um sentido para nós. A fala, como a mãe fala, como a mãe toca, como a mãe cuida. Isso tudo fica inscrito na mente da criança, desde recém-nascido.
E em cada fase da nossa vida, a gente vai experienciando. Veja, um bebê se comporta de uma forma. A criança de 0 a 5 anos, ali de mais ou menos de 2 a 5 anos, ela já se comporta de uma outra forma. A criança de 5 a 10 anos se comporta de uma outra maneira. Por quê? Ela está ali absorvendo o que aquele ambiente, né, está promovendo para ela. Por exemplo, crianças de 6 meses começam, algumas crianças começam ali por 6 meses, mas crianças a partir de 1 ano até 2 anos e meio é o período da birra. Alguém já viu uma criança no mercado fazendo birra, se jogando, gritando? Alguém já viu? Eu já vi, aí as pessoas dizem assim, se fosse meu filho, não é? Mas o que é a birra? A birra é quando a criança ela não tem ainda estabilidade, equilíbrio emocional. Ela não tem. A parte cognitiva de todo ser humano, responsável por pensar, analisar, sabe, ver o que é certo e o que é errado, não vou fazer isso porque vai acontecer isso, só se forma totalmente aqui no nosso córtex pré-frontal, que é essa área aqui do nosso cérebro responsável por isso, a análise, com 25 anos. Com 25 anos. Então, o que se espera de criança? Imaturidade, né? Impulsividade. A birra é uma impulsividade. Ela não sabe lidar com o não. Nenhuma criança. Nós, adultos, a gente sabe lidar com o não? Quem aqui gosta de receber não? A pessoa dizer para você, não, você não vai, você não pode. Quem aqui não dá vontade de fazer igual uma criança, assim, se jogar no chão? Eu quero! A birra é uma atitude de imaturidade da criança. Ela não sabe lidar com as emoções dela. E o adulto, a mãe, o pai, é a pessoa que vai ajudar a criança a estabilizar as emoções dela. Não é colocar lá no canto de, não, vem cá, filho, senta aqui no meu colo. Ele vai espernear. Não, vem cá. Você precisa acalmar. Ou, na verdade, o pai e a mãe precisam acalmar. Sentar no colo. Ei, respira fundo, respira fundo, respira fundo. Ei, olha para mim. O que é que o pai faz? Bate. Põe de castigo. E a criança não para de ter birra. Outra coisa que os pais fazem. Está gritando, ai, dá logo o que ela quer, senão ela não para de gritar. Quando você dá para a criança o que ela quer na hora que ela está fazendo birra, você vai reforçar esse comportamento de birra nela. E ela vai ser birrenta na sua casa, ela vai ser birrenta no supermercado, porque no supermercado é uma repetição do que ela já faz na casa. Entende? Então a gente está passando aqui, né, pelas fases, né? Criança birrenta, o pai precisa acalmar, a mãe precisa vem cá, ensinar a criança, ei, respira fundo, ensina a criança. Agora diga, e dê para ela só em outro momento. Se precisar dar, nunca dê para ela na hora da birra. Ah, eu quero biscoito. Não, não é hora de comer biscoito. Você já não disse que não é hora de comer biscoito? E se você der o biscoito, você vai perder o quê? A autoridade. Perde a autoridade. E é uma coisa que os pais têm que ter muito cuidado para não perder a autoridade com seus filhos. O pai, a mãe, o pai, ele é a lei dentro da casa. Ele é aquele que interdita o comportamento aqui já nos adolescentes. Ok? Então, olha como a gente está passando por fases do desenvolvimento. Pense aí na história de vocês, tá? Bora ver se um filme passa aí. Cada experiência que você passou com seu pai, com a sua mãe, vai ficar impressa. Vai desenvolver uma ideia e um tipo de pensamento que vai estruturar o quê? A personalidade. E que vai formar o quê? O caráter. Vai moldar o caráter.
ok? Porque a criança é muito instintiva, ela é muito impulsiva. Ela está em fase de desenvolvimento, ela está em fase de crescimento para chegar onde? Na maturidade. Mas até a adolescência, e muitas vezes até os 25 anos, o que a gente vai ver em muitos jovens? Imaturidade, impulsividade, e tem que ter o pai, a mãe. Ei, vem cá. Ah, não, mas eu vou para. Não, eu disse que não vai. Pai, deixa eu ir. Eu já disse que não vai. As minhas filhas sempre diziam isso. Quando as amigas diziam, não vai, não vai. Quando eu dizia assim, eu vou pensar, ainda tinha a possibilidade de eu deixar. Mas a partir do momento que eu dizia não, não vai, elas diziam, as amigas diziam assim mesmo, ei, eu vou lá falar com a tua mãe. Elas diziam, nem tenta, não adianta. Porque quando a mamãe diz não, é não. É isso. É. Uhum, uhum. Sim, é isso. Medir essa situação, né? É. É difícil medir. Sabe por quê, irmãos? Assim, quando eu dizia não, era para um lugar e com pessoas que eu via que não eram boas para elas. Entende? Mas não era toda vez assim. Entende? É isso que o irmão Edmilson falou. Tem que ter um equilíbrio, porque se você for uma pessoa que só diz não, 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 não para o seu filho, essa pessoa vai. De que forma ela vai viver a vida? Só de impossibilidades. Que não pode nada. Mas também, se for dizer só sim, 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 a vida também não é só sim. É o equilíbrio, como o irmão Edmilson falou. É esse equilíbrio de ver, não, para esse lugar você pode ir sim. Com essas pessoas você pode sair sim. É esse equilíbrio, é verdade, na criação dos filhos. E desde pequeno, né? Entende? E os pais, eles têm essa autoridade para fazer isso com seus filhos. Tá? E que eu estou tentando mostrar isso. A gente precisa chegar onde? Na maturidade. E aí nós vamos sendo o quê? Moldados nosso caráter. Não, filho, a criança tem uma época que ela começa a mentir. Começa a mentir. Ela começa a perceber que se ela falar uma mentira, ela consegue algo do adulto. Não sei, faz. Entende? Então a gente tem que ensinar para a criança o quê? Filho, mentir não é certo. Ok? Mentir não é certo. Ok? Então, a gente tem que chegar na maturidade. E nesse período aí, ó, para chegar na maturidade, para chegar na estrutura da personalidade, tá? Nós temos o quê? O temperamento, tá? O caráter e a personalidade, tá? O temperamento e o caráter, eles vão se unir para formar a nossa personalidade. Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender o que é temperamento, o que é caráter, o que é a personalidade, afinal de contas, tá? Então, olha só, esses três conceitos estão interligados. Por isso que às vezes é difícil da gente identificar cada um deles, tá? E por lidarem com nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos, podem ser confundidos. Temperamento e caráter fazem parte da personalidade. É o temperamento e o caráter que forma a nossa personalidade, quem nós somos e vai mostrar a maneira como nós nos comportamos, tá? A personalidade vai ser a junção do temperamento e do caráter. Olha só. Temperamento é a forma instintiva e automática como reagimos ao ambiente. Determinado geneticamente, ou seja, o temperamento nós herdamos dos pais, ou do pai ou da mãe.
Sabe quando a pessoa diz assim mesmo, é esquentadinho igual o pai. Né? Nossa, é uma pessoa muito, 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 muito quieta igual a mãe. É a lerdeza da mãe. Tá? Quando a gente identifica dessa forma, é temperamento. Tá? Ele é herdado através dos genes. A criança já nasce. Você já nasceu com o temperamento que você tem. Ok? Tá? Nós temos 4 tipos. Nós não vamos entrar assim para estudar eles, que a gente não tem tempo. Mas é o melancólico, tá? É o fleumático. O melancólico é aquela criança que tudo chora, tá? O fleumático é aquela criança ou adolescente que tá nem aí. Te pegaram o teu lápis na escola. Ah, papai compra outro, né? O sanguíneo, que é aquela pessoa, quem pegou o meu lápis? Ah, vai ter. O sanguíneo já quer ir para a briga. Não, eu vou pegar e vou. Entende? Cada pessoa já nasce com seu temperamento. É por isso que não adianta, se a pessoa é melancólica, você queira que ela haja como sanguínea, como fleumática, tá? Cada um já nasce com o seu jeito, é temperamento, não vai mudar. O que acontece com o temperamento? Ele pode ser o quê? Controlado. O que vai controlar o temperamento? A maturidade. Quando a pessoa já tem consciência, aí ela já começa a pensar, bom, eu não vou explodir, porque eu não devo fazer assim. Eu preciso respirar fundo e me controlar. E tem um livro que é muito bom, chamado Temperamento Controlado pelo Espírito, de Tila Haye. Lá ele explica todos os 4 temperamentos na pessoa normal e depois ele explica os 4 temperamentos na pessoa que é controlada pelo Espírito Santo. Então, o temperamento ele não muda, mas ele pode ser controlado. Ok? Oi. É aquela pessoa explosiva. É. Por exemplo, o Paulo e o Pedro, eles eram sanguíneos. Paulo tem uma parte lá no Novo Testamento que diz assim mesmo, eu resisti o Pedro na cara dele. Por quê? Ele chegou, o Pedro, na frente dos judeus, se comportava como os judeus. E quando estava com os gentios, se comportava como gentio. E Paulo disse assim, eu não admito isso. Você é ou você não é. Então, eles tinham um atrito direto, tá? Por causa do temperamento, ainda que estavam pregando a mesma mensagem de salvação. Entende? Essa questão de temperamento, essa pessoa que da igreja ela é explosiva, aí depois ela já conhece a palavra e ela, nossa, extrapolei. Entende? Ou então é aquela pessoa que é meio paradona e você quer que ela seja a pessoa que ativa. Gente, não vai funcionar. A gente tem que aprender a conhecer as pessoas, o temperamento delas, para poder entendê-las. Até os nossos filhos, né? A gente precisa disso, entende? Tá? Eu respondi? Tá? Tá? Qual foi a mesma pergunta que você fez, que eu tenho que repetir aqui? O que é o temperamento colérico? Ele é bem explosivo. Aqui o sangue vem aqui para cá, aquela pessoa parece que todo tempo está com raiva, tá? É colérico, tá? Ele afeta nossa personalidade e emoções, mas não nos define totalmente. Apesar de difícil de mudar, podemos aprender a controlar, tá? O temperamento é herdado, estável ao longo da vida e independe do meio social. A sociedade não vai mudar o temperamento, ok? Não tem influência sobre o temperamento. A sociedade, os pais, os professores, os amigos vão ter influência no caráter. Ok? Ele é a base biológica
da personalidade. Tá? O temperamento é a base biológica da personalidade e influencia nosso comportamento. Também influencia. Porque quando a gente explode, a gente está se comportando. Quando a gente está parada pensando, a gente também está se comportando. Tá? Olha o caráter. O caráter é formado por traços morais e éticos. É quando a criança pega o lápis do coleguinha da escola. A minha mãe não deixava. Se a gente chegasse em casa com algum... Mãe, achei no meio da rua. Deixe lá onde você achou. Não é seu. Eu não comprei. Porque, às vezes, criança pega uma coisa da outra. Não é, às vezes, por maldade. É porque ela achou bonito e ela não tem. E aí, o que acontece se você deixa ela ficar com algo que não é dela? Ela vai se acostumar e ela vai aprender que é normal ficar com ou pegar o que não é dela. Entende? A gente precisa entender que, como pais, nós estamos formando uma personalidade. Estamos moldando o caráter dos nossos filhos. Ok? Ele é moldado por os traços morais e éticos, moldados pela educação, cultura e experiências, como essa que eu acabei de contar, e outras que vocês devem ter, que vocês passaram, coisas que quando vocês eram crianças, que o seu pai dizia assim, filha, não é assim. Isso não está certo. Mentir para as pessoas está errado. Pegar o que é das pessoas é errado. Entende? Isso você está moldando o caráter dos filhos, do seu filho e da sua criança. Tá? É inato e estável. Diferente do temperamento que é inato e estável, né, que é genético, o caráter se desenvolve ao longo da vida, influenciando como expressamos emoções e pensamentos. Como é adquirido, pode ser modificado por meio da educação. Não é isso que faz? Por exemplo, eu acho bem interessante essa questão do caráter. Eu vi uma vez uma reportagem na televisão quando os menores infratores são pegos, né? Ou mesmo os de 18 anos que são pegos roubando, ou então eles estão lá e fizeram alguns reféns, que aí aí eles ficam lá, aí a polícia diz assim mesmo, vamos negociar. Aí o que na maioria das vezes eles fazem? Eu só vou negociar se você chamar quem? A minha mãe. Alguém da minha família. Principalmente a mãe. E eu ainda desse assisti uma reportagem que eu achei bem interessante, né? Uma mãe numa delegacia. Aí os policiais tudo olhando e ela lá no menino. Não foi isso que eu te ensinei? Eu não te ensinei isso. E pá, e os policiais olhando. Eu não te ensinei. Não foi isso que eu te ensinei. Eu te ensinei a ser um homem de bom, de bem. Eu te ensinei a ser assim. E o que aconteceu? Para esse menino agora estar roubando. A mãe, é verdade. Nenhuma mãe ensina filho a ir roubar. Nenhuma mãe quer ver filho preso. Nenhum pai quer ver filho preso. E o que aconteceu para esse menino que a mãe ensinou tudo de certo para ele? E ele está roubando. Porque cada criança, cada jovem, ele interpreta o comportamento dos pais. E se esse comportamento for muito... por isso que eu achei muito interessante a fala do irmão Edmilson. Se não for uma criação equilibrada, se for com muita violência, de muita negação, essa criança vai querer escolher outra vida. Ainda que seja uma vida errada. Entende? Então, os filhos, eles interpretam o nosso comportamento, a nossa fala, o comportamento dos pais. Vê a criança como ela fica ali dividida quando o pai diz uma coisa, a mãe diz outra.
Eu vi uma família se dissolver, porque o pai dava uma ordem e é muito complicado quando o casal não se entende nas ordens, não conversa, não dialoga, ó, sabe? E a mulher, ela tem um papel muito fundamental de manter a autoridade do marido. Porque tem mulher que começa a desautorizar o marido. O marido dá uma ordem, ela faz o contrário. E manda os filhos fazerem o contrário. Isso é um prejuízo muito grande para a criança e para esse futuro adolescente e para esse adulto. Que tipo de adulto essa pessoa vai ser? Eu vi uma família se dissolver, família inclusive de um pastor, porque a mulher desautorizava totalmente o marido. E não pode. Assim como o marido não pode desautorizar o que a mulher ordena a criança. Se a mãe disse não é para fazer, a criança ela faz isso. Ela vai lá, pai, a mãe diz que não, deixa. Ah, coitadinho. Vai, faz. É? Daqui a pouco a criança não obedece nem a mãe e nem o pai. E nem ninguém mais. É muito sério, nós estamos conduzindo uma pessoa para uma maturidade, mas que tipo de maturidade? Ok? Então, nós temos essa responsabilidade. Tá? Como é adquirido, pode ser modificado por meio da educação, mudanças de hábitos e crescimento pessoal, atingindo sua maturidade na fase adulta. Ou seja, o caráter, ele só vai se manifestar quando a pessoa for adulta. Porque até na adolescência, ainda está em construção o caráter de uma pessoa. Aí, depois da adolescência, não, ela já vai se comportar de acordo com toda a educação que ela recebeu até então. Sendo que a personalidade se forma até os 7 anos de idade. Na adolescência, é o reforço do que foi aprendido até 7 anos. Então, caráter, personalidade, até 7 anos. Daí, você vai ali só modulando ali com a criança. Até a fase adulta. Então, o tipo de adulto que a gente vai ter vai depender do quê? Dessa criança e adolescente que nós formamos durante todo esse tempo atrás. Ok? E personalidade? O que é a personalidade? Às vezes uma pessoa pode ter múltiplas personalidades, que a gente vai chamar de transtorno, mas a gente não vai entrar em transtornos, tá? A gente vai entrar na personalidade normal. Então, a personalidade é o resultado da combinação entre temperamento e um ambiente, tá? Definindo como pensamos, sentimos e agimos. Ela é influenciada pela hereditariedade, pelo temperamento. Quando falar em hereditariedade, base biológica, está falando do temperamento, dos hábitos aprendidos, ou seja, a construção do caráter. Tá? Esses hábitos aprendidos são através do quê? Dos princípios e valores morais que os pais vão ensinar para as crianças. Tá? E as relações com o mundo. Essa criança, depois que sai do convívio da família, ela vai para a escola. E ali há um conflito das crianças. Do quê? Dos vários tipos de quê? De educação. Né? As crianças vão conflitar. Porque o pai ensina de uma forma, o outro pai ensina de outra. O pai diz assim, ó, não, se alguém mexer contigo, não revida. O outro diz assim, se alguém mexer contigo, revida. Dá nele. Machuca ele. Está entendendo? A criança entra num conflito nas escolas. E os adolescentes entram num conflito muito maior. Porque é a fase que a gente diz que eles estão se subjetivando. Eles estão ali tomando posse de quem eles são. A construção da subjetividade se dá na adolescência. O que é subjetividade? É a forma particular de pensar e de agir de cada pessoa. Tá? O que é subjetivo? Aquilo que é interno, que é meu. Ok? Objetivo é aquilo que a gente toca, que pode ver.
A subjetividade não vê, a gente só vê através do comportamento. Ok? Então, na adolescência, eles querem fazer parte dos pares. Muitos entram para usar drogas, muitas vezes por influência de amigos, porque eles dizem assim, ó, se você não fizer o que a gente faz, você não vai fazer parte. E eles querem pertencer. Adolescente quer pertencer. Mas se ele tem uma boa instrução dentro de casa, ele pensa, mas o meu pai disse que isso não é certo. O meu pai e minha mãe me ensinaram que não é dessa maneira. Mas ele vai ter muitas oportunidades que você nem imagina. Eu, na adolescência, na escola, umas meninas que tinham costume de ir para o banheiro ver revista Playboy, revistas pornográficas, e eu ficava na porta da sala e elas me convidavam para ir. E eu não dizia, não, vão vocês, não quero saber. Entende? E um dia elas chegaram na porta da sala e me mostraram. Elas fizeram assim, mostraram, olha aqui! Nossa! Meu Deus do céu! Mas é aquela questão, aquilo que você vê, a tua mente grava. E aquela imagem ficou muitos anos na minha cabeça. Minha mãe nem sonha isso. Nunca sonhou que isso aconteceu comigo, porque eu morria de vergonha. Pelo grande respeito que eu tinha pela minha mãe. Você está entendendo? Você não tem noção do que seu filho, que se apresenta para eles na escola. Eu sei porque eu vivi na escola. Eu fiz estágios, eu participei de projetos. São as coisas mais incríveis que os pais nem pensam que os seus filhos fazem. Eles fazem na escola. E quando a escola chama os pais para dizer que os filhos estão se comportando daquela forma, eles dizem, não, meu filho não faz isso. E faz. Por quê? Porque senão ele não é aceito nos pares deles. Ele é excluído e adolescente não gosta de ser excluído. Então o que vai pesar? Elas me mostraram, elas colocaram aquela imagem horrível na minha frente. Mas eu nunca fui andar com elas. Eu nunca fui para o banheiro olhar nada com elas. Não, eu falava com ela. Sabe? É isso, porque meu pai, ele criou uma base muito forte dentro de nós. Muito forte de instrução. O meu pai, ele dizia assim, naquela época, os homens, quando eles queriam se encontrar com uma menina, os adolescentes, os jovens, eles mandavam cartinha, um bilhete. Não era o WhatsApp, não. Era bilhete. Meu pai dizia assim, minhas filhas, se um camarada mandar um bilhete para você, marcando um encontro com você numa praça, não vá. Porque um homem de respeito, ele não vai marcar um encontro na praça com você. Ele vai querer conhecer seu pai, sua mãe e namorar na porta da sua casa. E aquilo ficou na minha mente. Com 12 anos, um menino da rua, de lá de perto de casa, mandou um bilhete para mim. E eu lembrei do que meu pai falou. A oportunidade se apresentou? Sim, mas eu lembrei da instrução do meu pai. Pergunta se eu fui. Não fui. Porque o meu pai disse que não era um homem bom. Não fui. É isso. Eles vão fazer escolhas de acordo com a sua instrução. Entende? Vão se apresentar muitas coisas. Vai depender da sua instrução, do seu diálogo, de mostrar para eles o que é a vida. Tá? Deixa eu ver a hora. Ok. Vamos lá? Estão entendendo, gente? Ninguém tem nenhuma pergunta? Estão entendendo direitinho? Beleza. Vamos continuar, então. Então, sofre influência do temperamento e do caráter. Isso aí vai ficar marcado aí na mente de vocês, né? Vocês nunca mais vão esquecer, né, que a personalidade, tá? Ela tem aí a influência do temperamento e do caráter. E modo comportamento, a forma como pensamos, tá? Processamos informações e os sentimentos. Ela determina
como nos relacionamos com os outros. A personalidade se adapta mais na infância. É aquela criança que uma hora ela conhece uma coleguinha que dança balé. Ai, mãe, eu quero ser bailarina. Aí ela conhece outra criança. Não, eu quero ser doutora. Mãe, não quero mais ser bailarina, eu quero ser doutora. Criança se adapta muito rápido a uma forma até chegar na maturidade. Na maturidade, todo mundo já sabe o que quer ser, já fez suas escolhas, né? Mas na infância, ela vai se adaptando ali até chegar na maturidade de acordo com as instruções dos pais. Tá? E a adolescência tornando-se mais estável na fase adulta. Embora possa mudar, as transformações se tornam menos prováveis ao longo do tempo. Ou seja, gente, depois que a personalidade está formada, não tem mais o que fazer. É tipo os transtornos. Quando uma criança ou adolescente desenvolve algum transtorno, não tem mais o que fazer. Ainda mais quando é transtorno. Então, a gente precisa entender essa importância. Tá? Antes de eu falar virtude, eu fiz aqui para vocês tentarem identificar nas pessoas que vocês conhecem. Ó. Depois alguém pode tirar uma foto, postar no grupo, tá? O que são traços de personalidade? Tá? São características, tá? Já? Tá. Então a gente vai parar aqui, depois a gente continua, depois do intervalo, tá? Só a Sofia pediu, Manuel, cadê aonde? A propaganda. Onde é que é? Ah, no ESC. Não, mas já apareceu isso aqui, ó. Ah, tá. Gente, a Sofia pediu para anunciar que nós vamos ter um chá de mulheres no dia 8 de março, tá? E quem quiser comprar os convitinhos, tu tens aí, Lari, também? Eu tenho 5 aqui. Tá. Quem quiser pegar o convitinho com a Ana, né, Ana, também, tá? Só não tem hoje, né? Mas podem falar com a Ana, que a Ana instrui vocês direitinho, que agora está na hora do intervalo, tá? Vão lá tomar um cafezinho, comer alguma coisinha ali, depois a gente volta, tá? Quem quiser comprar o cartão do chá, o convitinho, fala com a Ana Paula ali, a nossa... Ou com a Lari, com a Ana, com a Lari, com a Sofia, tá? Os 5 eu te dei, né? Tá, então depois eu vou falar para a Sofia, então, tá? Aí amanhã eu pego com ela. Então eu até vou ficar, que eu já paguei o meu e ainda não tinha pego. Eu vou ficar para mim, tá? Tá. Tem que fazer.